irmãos e irmãs, nós estamos no dia 26 de abril, quinta-feira, quarta semana da Páscoa. O Evangelho é o Evangelho de João, capítulo 13, versículos 16 a 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, e recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, nesta meditação do Evangelho que nos alimenta a fé e nos ajuda a conhecer e nos aprofundar sempre mais em Jesus, aquele que é o direcionamento das nossas vidas. Hoje Jesus aqui fala de como é a nossa posição entre servo e aquele que chama, ou seja, entre aquele que realmente o serve, aquele que chama mestre e assim por diante. Ninguém é maior do que o outro. Jesus ensina, nós nos tornamos servos, e ele mesmo aqui no Evangelho fala: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isto e puserdes em prática, sereis felizes. Ou seja, cada um sabe a sua posição diante daquilo que é a nossa convivência, com os outros, na igreja. É importante nós sabermos o que cada um tem como missão específica para podermos, de fato, fazer da evangelização uma evangelização mais eficaz, na vida de cada um de nós. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o pão comigo levantou contra mim o calcanhar. Dentre esses que seguem Jesus, que se encantam com suas palavras, tem aqueles que podem até admirar Jesus, mas não o seguir totalmente. É uma coisa que a gente tem que deixar claro como conhecimento da realidade e, ao mesmo tempo, como uma autoanálise. Ou seja, quando eu digo que sou cristão, devo de fato ser cristão na totalidade daquilo que o cristianismo me exige, o cristianismo me pede. Não a parte, eu só sou numa parte, ou eu só compreendo uma parte, não todo, porque o todo é desconfortável para mim e assim por diante. Não. Se você é cristão, é cristão. Portanto, até o fim, na sua plenitude. Depois, Jesus fala: em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, meus irmãos e irmãs, todo aquele que leva a palavra de Jesus, todo aquele que vive as palavras de Jesus, o leva a todos aqueles que recebem as minhas palavras, recebem ou convivem com o meu comportamento e a minha vida. Portanto, Jesus nos dá esses três elementos hoje do Evangelho. Primeiro, sabemos a nossa posição diante daquilo que de fato é a missão específica de cada um na vida da igreja, para que a gente não possa confundir os papéis. Segundo, Jesus fala que conhece a cada um de nós, porém muitas vezes nós podemos se encantar com as suas palavras, mas não assumir suas palavras na nossa própria vida. E terceiro, aquilo que Jesus fala: quem o recebe, recebe aquele que o enviou. E, portanto, quem nos recebe, recebe a ele a quem nós anunciamos. Que o Senhor, portanto, nos ajude a poder fazer uma boa reflexão nessa jornada de hoje e que Ele vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.